Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada irmão, a vida de cada um. Vou dar uma leitura aqui em Marcos 1, 35, uma viagem para pregar. E levantando-se pela manhã muito cedo, ainda escuro, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que estavam com ele. E achando-o, disseram-lhe: todos te buscam. O pronome te é enfático, querendo dizer que aqueles que procuravam por Jesus não se dariam por satisfeito em ver seus discípulos. Não queriam, como hoje muitos vão às igrejas, vão aos cultos, ver o pastor renomado, o pastor cheio da unção, com profecias, isso e aquilo, mais profecias do que João na ilha de Patmos, mas queriam ver o Senhor. E eu digo para os irmãos, aqui está o Senhor, nas Sagradas Escrituras, que a gente possa sim ir para as igrejas, adorar, glorificar, pedir perdão, exaltar o nome do Senhor, agradecer, orar, pedir para que o Senhor faça tudo, mas que nosso coração esteja ligado nele, nas Sagradas Escrituras, porque profecia cheia da carne está cheia. E aí a nossa vida vai continuar na mesma porcaria, na mesma desgraça, porque estamos dando lugar à profecia do homem e não de Deus. Preguei ontem sobre isso e postei o vídeo, falando lá em Ezequiel 13, os falsos profetas. Quem não assistiu está lá para assistir. E continuando disse, e ele lhe disse-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que pregue também ali, porque para isso vim. E ele pregava nas sinagogas deles, em toda a Galileia, e expulsava os demônios. A cura e a libertação, embora fossem extremamente importantes, eram secundárias em relação à pregação da palavra. É o que eu acabei de falar. O autor desta Bíblia, ele tem o mesmo sentido, o mesmo desejo no coração do que eu. Mais do que a cura, a libertação, a transformação, a profecia da palavra é que vai gerar o verdadeiro avivamento, porque o resto é só movimento, não vai mudar, é passageiro. Saiu do culto, questão de horas ou minutos já se foi. Mas o avivamento não. O avivamento faz a gente buscar mais e mais e mais ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo e a Deus, para sermos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E no versículo 40, Jesus cura um leproso. E o leproso veio-lhe ao encontro, rogando, e pondo-se de joelhos. Esse não era simplesmente um gesto de demonstração de honra a um ser terreno, era um gesto de reverência a um ser divino. Ele lhe dizia: se queres, podes limpar-me. A lepra era considerada repugnante pela sociedade. Por isso o leproso não sabia se Jesus o curaria ou não, embora soubesse que Jesus tinha poder para fazer isso. E Jesus, sentindo misericórdia dele, retrata o coração de Deus para nós pecadores. Estendeu a sua mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Segundo o original grego, foi sua palavra que curou o homem, e não o seu toque. Quando ele o tocou, a cura já havia acontecido e o homem estava purificado. A palavra quero estabeleceu de uma vez por todas as questões a respeito da vontade de Deus para curar os doentes. E tendo ele dito isto, logo a lepra se foi. Proclamar a palavra falada pode ser suficiente, e ficou limpo. Então ele, Jesus, advertindo-o severamente, exigiu dele com sinceridade, logo o despediu. Ordenou que procurasse o sacerdote como a lei exigia em Levíticos 14:2. E disse-lhes: olha, não digas nada a ninguém, pelo menos não neste momento. Porém vai primeiro, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para o testemunho a eles.
Isso se refere à lei da purificação do leproso, que era uma questão bastante complicada. Levíticos 14, 1, 32. Aí vão falar assim, mas o senhor prega que a gente não vive pela lei, que quem vive pela lei é condenado à morte, tropeçando em somente em uma delas. Isso daí é Timóteo, Tiago que diz em Tiago 2,10. E vocês têm que aprender como eu aprendi. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é o Novo Testamento. A partir de quando? Dos milagres que Jesus fez aqui como homem e como Deus, nascido de uma virgem? Não, a partir do momento que ele morreu e rasgou-se o véu, ali começa a nova aliança. Então Jesus, para cumprir a lei, ele tinha que estar na lei. Ele não podia estar fora da lei. Por isso que ele manda o leproso ir lá e pagar aquilo que a lei mosaica pedia. Mas a partir do momento da morte, de rasgar-se o véu, começa-se a nova aliança. Aí sim, nós não mais vivemos pela lei. E outra, a lei foi dada aos judeus, não foi dada aos gentios. Só que está tudo distorcido hoje, principalmente para quererem pegar dízimos e oferta. E também para acusarem que todo pecado vai lançar a gente à morte, onde que a palavra de Deus diz para a gente abandonar o pecado pelas nossas próprias mãos? Não, pelo agir do Espírito Santo, porque nós não temos força, diz Paulo lá em Romanos. Mas ele consegue nos revelar o pecado e nos dá força, sabedoria e discernimento para abandoná-los. E todos esses que fazem crendo na obra da cruz, nenhuma condenação há, porque Jesus pagou todas elas na obra da cruz. Mas continuando. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Era Cafarnaum, mas procurava ficar nos lugares desertos, por causa da pressão das grandes multidões. E de todas partes iam ter com ele. O homem, ao não obedecer o que Jesus lhe havia dito, deu aos inimigos de Cristo ocasião para acusá-lo. Em outras palavras, eles diriam que ele havia ignorado a lei, algo que, obviamente, ele não havia feito, mas o homem sim, e isso apesar da advertência de Jesus. Então, que Deus venha trazer sabedoria, discernimento, compreensão, paz do Espírito Santo. Por isso que a palavra do Senhor diz que a paz do Senhor esteja convosco, porque o Senhor tem paz. O Senhor é misericordioso, porque se não fosse já tinha acabado com todos nós. E através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a minha paz não existe. Nós somos temperamentais, sentimentais, podemos estar bem agora, mas basta uma coisinha que nós não gostemos e a paz que nós tínhamos, nossa carnal, vai-se embora e damos lugar a ira. Então, que a paz do Senhor esteja com todos, para a honra e glória do nome de Jesus. E um forte abraço a todos.